o livro do profeta Zacarias. Zacarias, quem achar primeiro ganha um prêmio. Oh, amém. Não, mas ele é fácil de achar, é um dos últimos livros do Antigo Testamento. O profeta Zacarias. Zacarias, se você achar Mateus primeiro, volta um pouquinho, você vai achar Zacarias, que é bem fácil. É a palavra que nós vamos meditar nessa manhã, nesse dia de domingo, que à noite também falaremos do mesmo assunto, que nós estamos nos pilares da fé. Os pilares da fé, então, até você achar aí, todo mundo achou? Amém? Amém? Amém. Então, vamos ler então, Zacarias, capítulo 1, vamos ler do versículo 2 ao 6. Zacarias, capítulo 1, 2 a 6. Diz assim: O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não seja como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixe os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Amém. Amém, queridos. Caminhando então nos pilares da fé, se você quiser fechar sua Bíblia, fica à vontade. Caminhando então nos pilares da fé, nessa série de mensagens, aonde está dando sustentação, aonde está dando base para a nossa fé, para a nossa caminhada, onde nós precisamos desse alimento sólido, alimento rico, para nós caminharmos, para nós entendermos o que é ser cristão, o que é fazer parte de uma igreja, o que é caminhar na fé, e como caminhar na fé, como ter força para caminhar na fé, que muitas vezes é difícil, muitas vezes vem ventos contrários, muitas vezes vem influências, vem tomadas de decisões que são difíceis para nós. Então os pilares da fé, eles vêm nos dar essa base, essa sustentação. São pilares que sustentam um prédio. A gente vê construções pelo mundo todo. E tem uma construção ali em Porto Alegre, não sei se você conhece, o edifício Aranha, né, que hoje é o edifício da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Ele é sustentado por pilares gigantescos. Ele é conhecido como edifício Aranha porque ele tá todo ele sustentado em pilares, não tem paredes na sua base. Somente quando o prédio cresce, quando ele está lá no seu segundo, terceiro andar, dependendo do andar, é que vai ter as paredes. Mas até lá são só pilares. Mas é esses pilares que sustentam o prédio. É eles que dão base, é eles que não deixam o prédio cair. Se você vai construir uma laje, você tem que colocar pilares. Você tem que colocar algo que vai sustentar essa laje. Pelo menos até ela secar e ter bastante força para ela sustentar sozinha, em um vão livre. Então, pilares são fundamentais. É fundamento. É algo que precisa, é algo que muitas vezes a gente não vê. Algo interessante que existe uma árvore lá no Oriente Médio, que ela é a árvore do Líbano, que ela demora algum tempo para crescer. Demora algum tempo, alguns anos para crescer. E nos seus primeiros anos, você enxerga apenas 5 centímetros dela fora da terra. Mas ela está 1,5 metro enraizada. Para 5 centímetros, a recém de uma plantinha saindo. Quando ela é uma árvore estrondosa,
ela chega a 40 metros de profundidade de raiz. O que isso quer dizer? Base, sustentação. É aquilo que não vai deixar ela cair, não vai deixar ela perder força. É o que dá força, energia, alimento, sustento para essa árvore. E assim é os pilares da fé. Então nós vimos o pilar da unidade, nós precisamos ter unidade, precisamos estar unidos, precisamos estar juntos, unânimes, reunidos, sempre se ajudando, se abraçando, se orientando. Nós vimos que nós temos que aprender a honra, que hoje a sociedade perdeu o princípio de honra. E um dos mandamentos de Deus é: honra teu pai e tua mãe e terás vida longa na terra. Fala de honra, de respeito, respeito aos pais, respeito às autoridades, respeito aos professores, respeito aos governantes, respeito a quem está acima de nós. Falou de honra, nós falamos de perdão, que precisamos perdoar, que o perdão é um pilar fundamental, porque a igreja só existe por causa do perdão. Porque um dia Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por causa do perdão de Deus, nós estamos aqui. Aprendemos sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo que se move na igreja, ele que dá força para a igreja, ele que nos aconselha, ele que nos orienta, ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aprendemos sobre o congregar, que precisamos congregar, e o congregar não é só vir ao culto, mas o congregar é estar juntos em qualquer momento, em qualquer hora, mas juntos em todas as horas. Vamos precisar fazer uma ação lá na empresa, vamos juntos fazer ação. Vamos precisar arrecadar alimentos para algum irmão que está precisando, vamos arrecadar para esse irmão. Vamos estar sempre juntos, um olhando para os outros, congregando, se amando. E nós aprendemos semana passada sobre obediência, que é um pilar fundamental, obediência. E hoje outra crise na sociedade. Hoje ninguém quer obedecer nada, obedecer ninguém. Hoje as leis cada vez mais desrespeitadas, as pessoas cada vez mais desrespeitadas, a palavra de Deus está sendo desrespeitada, as pessoas não querem, são desobedientes, é difícil, as pessoas são rebeldes. E o pastor Rodrigo falou algo muito forte semana passada, que Deus não negocia com o rebelde, não tem negócio com o rebelde, ou ele volta atrás, ou acabou. E hoje nós vamos falar que é algo que vai se encaixar com essa mensagem da obediência, que é o arrependimento. O pilar do arrependimento, que é fundamental. Zacarias, esse profeta que nós lemos, quem é esse profeta? O Antigo Testamento tem vários profetas, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas maiores, que mais profetizaram, com livros de mais importância, de profecias muito profundas. E os profetas menores. E Zacarias é considerado um dos profetas menores. Não porque ele é menor, mas porque o livro dele é menor. Mas ele profetizou na época do rei Dário, ou Dario, que era da época do retorno a Jerusalém. O povo hebreu, o povo judeu, ele foi levado cativo para a Babilônia, na época do rei Nabucodonosor, e viveu lá 70 anos. O profeta Jeremias havia profetizado que eles estavam andando por caminhos maus, eles estavam agindo errado, eles estavam andando longe de Deus, eles estavam errados nas suas atitudes, e por causa disso, Deus viria sobre eles com uma punição, com um castigo, com uma repreensão, dizendo: olha, se vocês não mudar, vocês vão ir para a Babilônia, vocês vão ser presos, vão ficar cativos por 70 anos, até aprender a lição. E eles não ouviram, então eles foram para a Babilônia. Ficaram exatamente 70 anos. 70 anos. Isso não é só Bíblia, isso também é história. A Babilônia escravizou os judeus por 70 anos. E chega no dia do rei Dário. E o rei é bondoso com os judeus.
e permite que eles voltem para casa, que eles voltem agora para Jerusalém. E eles vão voltar para Jerusalém agora, felizes e contentes, cantando louvores a Deus. E Zacarias, então, foi o profeta responsável para falar, para pregar, para convocar o povo para um reavivamento espiritual. Porque eles estavam agora 70 anos influenciados pela Babilônia, influenciados pelos costumes da Babilônia, influenciados pelos deuses da Babilônia, por tudo que tinha na Babilônia, e iam voltar para casa agora, iam voltar para sua terra. Alguns nem conheciam Jerusalém, alguns só tinham ouvido falar de Jerusalém, alguns saíram de Jerusalém pequenos e hoje são adultos, hoje são senhores, alguns já morreram na Babilônia, então agora eles precisavam voltar para casa e aprender tudo de novo, e aprender o que fazer, aprender como se portar, aprender quem é Deus, como cultuar. Então eles voltam, e algo que a palavra nos diz, que Deus se irou com eles, se irou com seus antepassados, se irou com o seu passado, porque o Senhor se ira com a vida longe dele. E como que é a vida longe de Deus? Como que é? O que é viver longe de Deus? Primeira coisa, cada um faz o que deseja e não se importa com princípios. Não estou nem aí para princípio. Não estou nem aí para nada. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer o que eu gosto. E aí o do lado diz, mas eu também quero fazer o que eu gosto. Eu também quero fazer o que eu quero. E aí o vizinho da frente, eu também quero fazer o que eu quero, eu também quero fazer o que eu gosto. Tá, mas e os princípios? Não tem princípios. Eu vou fazer o que eu quero. A gente tem que ser livre para fazer o que quiser. E se isso vingar, se isso acontecer na sociedade, a sociedade se destrói. Ela se extermina, ela se acaba. Porque se cada um vai fazer o que dá na telha, se cada um vai fazer aquilo que deseja, sem ter princípios, sem ter parâmetros, sem ter nada que balize, a sociedade se destrói, ela se mata, ela se acaba. Porque um vai querer correr na velocidade de 200 por hora, o outro a 180, o outro a 300, eu não quero saber, é esse que eu quero. E o outro vai andar a 40 nessa mesma estrada. Eu faço o que eu quero. Não vai dar boa coisa. Então, uma vida longe de Deus é uma vida egoísta. Cada um leva a vida de uma forma egoísta. O que importa é o que eu penso, o que importa é o que eu quero, o que importa sou eu. Não quero saber se tu é feliz, o que importa é que eu seja feliz. Não quero saber se tu está bem, o que importa é que eu esteja bem. Essa é uma vida longe de Deus. É uma vida fora dos princípios. É uma vida que ninguém se importa com nada. Só se importa consigo mesmo. É uma vida que num casamento não importa se tu está bem ou se tu está mal. O que importa é que eu esteja bem. Tu está mal? Que pena, eu estou bem. Uma vida egoísta. Uma vida de relacionamentos onde as pessoas só pensam em si. Só pensam em se locupletar. Só pensam em se fortalecer. Eu vou ficar forte. Eu vou crescer. Tu, não sei. Te vira para fazer. E se precisar, eu puxo o tapete. Se precisar, eu te arranco daí. Em empresas, isso acontece muito. E quanto maior a empresa, pior isso acontece. Nós fomos morar no Paraná. Eu fui transferido pela empresa que eu trabalhava aqui. Fui ser supervisor de vendas lá no Paraná. Lá no Paraná eu estranhei muito esse relacionamento. Porque quando eu cheguei lá, eu vi pessoas extremamente egoístas. Aqui também tem. Talvez aqui em Taquara não, né? Mas lá tinha. Mas pessoas muito egoístas. Pessoas que eram teus amigos, riam contigo, jantavam contigo, almoçavam contigo, faziam festa contigo. Mas quando tu ia saber, ele estava puxando o teu tapete por trás. Que queria tomar o teu lugar. E muitas vezes não é nem tomar o teu lugar, é que tu não esteja ali. Eu tinha colega que depois eu mudei de empresa, e eu fui supervisionar vendedores na região, e tinha um outro que era que ele fazia a externa. Nós não tínhamos competição, cada um fazia o seu trabalho, mas ele queria me derrubar
para não ter ninguém para ofuscar o trabalho dele. Então as pessoas são egoístas. As pessoas não querem que o outro vença, ela quer vencer. Uma vida longe de Deus é uma vida de vitória para mim, que o outro se lasque. É a vida longe de Deus. Cada um procura a solução em um lugar que não tem resposta. Mas a pessoa que está longe de Deus, ela quer achar a solução dos problemas, ela quer achar a resposta para os problemas, mas ela não encontra. Ela vai procurar em lugares, ela vai procurar resposta em objetos, ela vai procurar resposta em pessoas, em vícios, mas nada disso resolve o problema. Mas como ela está longe de Deus, ela não sabe onde achar a resposta. Então ela vai catando, ela vai indo. Aonde alguém diz que lá tem a resposta, ela vai. Se alguém disser, dá 7 pulinhos no mar, que tu vai ter resposta, a pessoa vai dar 7 pulinhos. Se disser, vai lá e dá uma cambalhota, que olha, isso dá certo, ela dá uma cambalhota. Vai lá e acende vela para esse, para aquele outro. Ela vai e vai acender, porque ela vai tentar achar a resposta, ela não sabe onde encontrar, então ela vai tentar de qualquer jeito. É uma vida longe de Deus. Quando nós tínhamos problema lá fora, quando as pessoas têm problema lá fora, como que as pessoas agem? Ou como que talvez um de nós já agimos? Perdeu o trabalho, vai fazer o quê? Vai beber. Brigou com o namorado, com a namorada, vai fazer o quê? Vai beber. Vai para a balada. Vai fazer festa. Eu preciso esparecer. E aí depois que enche a cara de bebida, volta para casa e o problema não resolveu, só arrumou mais um problema, agora está com dor de barriga e dor de cabeça. É ou não é? Procura, quando está com um problema, como é que ela tenta resolver o problema? Vai procurar a mãe, vai procurar uma amiga para contar o problema, e a mãe e a amiga não resolvem o problema. Às vezes até piora, às vezes até aumenta. Porque tu vai contar que tu quer alguém do teu lado, e às vezes a pessoa não vai ficar do teu lado, ou vai ficar só para ser simpática contigo, mas não vai ajudar a resolver o problema. As pessoas lá fora, quando tem esse tipo de problema, perdi o emprego, ou, puxa, consegui um prêmio na empresa, vou fazer uma festa. Uau! E às vezes a festa acaba em um outro problema. Porque ela tenta achar subterfúgio em tudo que é lugar. Algumas pessoas não conseguem enfrentar os seus problemas e caem em fraquezas desastrosas. Cada um por si, sendo que Deus quer a nossa dependência. Deus deseja que nós dependemos dEle, que tenhamos dependência dEle, que esperemos nele, que busquemos nele a resposta. Porque quando temos um problema financeiro, por exemplo, surgiu uma conta que eu tenho que pagar e eu não tenho dinheiro, eu me desespero, e agora o que eu faço? E agora, meu Deus, até falar de Deus, né? mas não vai em Deus. E agora o que eu faço? E agora aonde eu vou achar a resposta? E hoje a gente tem pessoas do meu convívio da nossa família que nós conhecemos. Eu conheço uma pessoa que é da minha família, que tem um ótimo salário. Mas pensa num salário bom. Lá para os seus 15 mil reais. E não tem dinheiro para comprar pão. Já me ligou pedindo dinheiro. Pode me emprestar 100 reais que eu estou mal? Por quê? Porque tentou solucionar um problema buscando um empréstimo. Aí tentou solucionar outro problema buscando um empréstimo. Aí esses empréstimos deu problema, ele foi lá e pegou outro empréstimo para pagar esses empréstimos. Aí esse empréstimo ficou alto, ele foi lá e pegou outro empréstimo para pagar esse empréstimo. E aí quando chegou agora, não tem salário. Porque buscou a solução num lugar que não tem solução, tem mais problema. E as pessoas acabam se enfiando em questões que não tem mais saída, que não tem mais como sair. Pessoas se entregam aos vícios. Pessoas que eram pessoas, olha para o camarada, gente boa, querido, puxa, que 10. Quando vê, ele passa por problemas, ele enfrenta problemas, e você vai encontrar ele anos depois, esse cara está destruído.
porque entrou no álcool, entrou nas drogas, e não consegue sair. Uma vida sem Deus, uma vida longe de Deus. O mundo cada vez pior, cada vez mais violência, cada vez mais tristeza, cada dia mais as pessoas com mais depressão, e cada vez tu encontra mais pessoas com depressão, com crise de ansiedade, com angústia, com solidão, cada vez mais remédios, mais psicotrópicos para acalmar, mais calmante, eu tomo um remédio para dormir, quando acordo eu tomo um remédio para acordar, porque não consegue ficar acordado, porque tomo um remédio para dormir, e assim vai vivendo uma vida de vícios, porque tenta resolver os problemas e não consegue. Deus está dizendo que se irou com a vida passada que os judeus levavam. Da mesma forma, hoje ele se ira com a vida que o mundo de hoje leva longe de Deus. Que a vida que você levava longe de Deus, ou que você leva longe de Deus. A palavra diz que ele se ira com isso, ele não gosta disso, ele fica irado com isso. Deus faz um chamado urgente para os judeus e para nós hoje, ao arrependimento. Ao arrependimento. O arrependimento é um dos assuntos mais tratados de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. Ele é um pilar da fé. Em toda a Bíblia, um dos assuntos mais tratados, o que os profetas, todos eles falaram, foi de arrependimento. O primeiro profeta do Novo Testamento, a primeira coisa que ele fala, João Batista, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus, quando chega, diz, arrependei-vos, pois o reino dos céus chegou. É o assunto mais tratado de toda a Escritura. Arrependimento. Mas o que é arrependimento? O que faz parte do arrependimento? Primeira coisa, arrependimento, ela vem da palavra grega metanoia, a meta da mente, a mudança de mente, a mudança de pensamento, mudar a forma de pensar. Arrependimento, a primeira coisa é mudar a forma de pensar. Quando eu mudo o meu pensamento, quando eu mudo aquilo que eu penso, quando eu mudo a minha cosmovisão, a minha visão de mundo, a minha visão das situações, isso é arrependimento, isso faz parte do arrependimento. A vida do cristão, já dizia Lutero, é um arrependimento diário. Todos os dias precisamos de arrependimento, precisamos de mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de paradigmas. Aquela frase que muito se usa, quando se usa aí fora no mundo a gente até entende, mas nós cristãos não podemos usar essa frase. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. A frase do cristão é, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu não posso dizer que eu não me arrependo, porque não existe salvação sem arrependimento. Se eu quero uma vida com Deus, se eu quero uma vida com Cristo, a primeira palavra é arrependimento. Então eu nunca posso dizer, eu não arrependo nada que eu fiz. Porque se tudo que eu fiz longe de Deus, Deus se ira, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu me arrependo da vida que eu levava, eu me arrependo do que eu fazia. Então a primeira coisa, a primeira relação que nós temos com o arrependimento é mudança de mente. É mudança de mente, de pensamento, de paradigma. Eu pensava algo a respeito disso, agora eu mudo a minha mente e eu penso diferente. Por que eu penso diferente? Porque a palavra me diz que eu tenho que pensar diferente. A palavra são instruções de Deus para a nossa vida. Instruções de Deus para uma vida feliz. Instruções de Deus para uma vida abençoada. Instruções de Deus para uma vida junto com Ele. Ele chama o seu povo para junto. Ele diz, voltem-se para mim. Arrependimento também é, e também também gera em nós tristeza. Não é remorso, é tristeza. Tristeza é, puxa vida. Não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu falei isso. Não acredito que eu ofendi essa pessoa. Não acredito que eu fiz um negócio desse. Arrependimento, quando eu me arrependo, quando eu mudo a minha mente, quando eu mudo meu pensamento, me gera tristeza.
porque eu cometi um pecado, eu cometi um erro, eu cometi uma falha. Ela gera tristeza, eu fico triste com aquilo. E isso a gente vê na Bíblia em 2 casos, Judas e Pedro. Ambos traíram Jesus. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata e Jesus é preso. E ele tem remorso por aquilo, porque ele vê Jesus sendo espancado, sendo judiado, castigado, ele não queria aquilo. E ele se entristece, mas gera remorso no seu coração, não gera arrependimento, gera remorso. A tristeza dele é uma tristeza para a morte. Ele vai e se suicida. Pedro também traz Jesus. Quando Jesus é preso, Jesus agora está apanhando. A mesma coisa que Judas está vendo, Pedro está vendo. E Pedro nega Jesus. E diz, eu não conheço ele, eu não sei quem ele é. Não, eu não sei. Não. E foge. Mas aí Pedro diz que a palavra que ele entristece amargamente. Só que Pedro, diferente de Judas, ele foi restaurado. Ele se encontra com Jesus de novo, Jesus perdoa ele. E Jesus diz, vai Pedro, vai agora e cuida das minhas ovelhas. Jesus sempre dizia isso para as pessoas. Ele disse para a mulher pecadora, quando todos queriam matar ela à pedrada. Você conhece essa história, né? Aquele não tinha pecado, atira a primeira pedra. Eles vão todos embora, Jesus olha para ela e diz, onde estão os teus acusadores? Já foram embora? Eu também não tenho nada para te acusar. Vá e não peques mais. Arrependimento gera tristeza, que gera mudança. E arrependimento é uma volta para Deus. É a metamorfose, vem de metamorfo. Metamorfose, de transformação. Arrependimento diz no versículo 3, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim. Ele está dizendo, arrependa-se, se transforme, metamorfose. Sabe a metamorfose da borboleta? Que ela é ali um bichinho bem feinho, né? Às vezes os desenhos mostram, né? Ele gordinho, coloridinho, bonitinho, ele entra para o casulo e ele passa por uma metamorfose dentro daquele casulo, e quando o casulo se rompe, não sai mais aquele bichinho feinho, como é que é o nome daquilo lá? É lagarta? Não sai mais a lagarta, agora sai uma linda borboleta. Ele passou por uma transformação, porque arrepender-se é converter-se, é voltar-se. É você estar caminhando numa direção e você se converte, você converte o sentido e agora volta. Arrepender-se é voltar-se. Os judeus estavam voltando a Jerusalém, mas antes de voltar a Jerusalém, Deus fala, ei, olha aqui para mim, olha só, não é voltar para Jerusalém, vocês têm que voltar para mim. Vocês passaram tempo na Babilônia, tempo no mundo, tempo lá fora. Agora vocês precisam voltar não para casa, vocês precisam voltar para mim. Porque eu mandei vocês para aí, porque vocês não tinham entendido isso. Agora se voltem para mim. Agora vocês se convertam. E aí ele fala, não fiquem no passado. Primeira coisa, abandone o passado. Não fique no passado. Se você já se voltou para Deus, se você está aqui hoje me ouvindo, é porque você veio buscar Deus. E se você vem buscar Deus, Deus está dizendo para você hoje, não fique no passado, abandone o passado. Deixe o passado para trás, deixe o passado para lá. Ele passou, acabou. Agora é hora de voltar-se para Deus. E olha o que fala em Isaías 43, 18 e 19. Deus falando, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã. Esqueça o passado. Não viva no passado. Olha o que eu estou fazendo, olha o que Deus está fazendo, olha a mudança que Ele está fazendo, olha a transformação que Ele está fazendo em você, na sua mente, no seu comportamento, nas suas atitudes, na sua vida. Deus é especialista em transformação.
Mas para ele fazer a transformação, ele diz: não viva no passado. Você abandonou sua vida do passado? Então deixa ela lá. Deixa o seu passado lá. Deixa as questões do passado lá. Deixa as frustrações do passado lá. Deixa as mágoas do passado lá. Deixa as tristezas do passado lá. Deixa a desavença que teve lá. Deixa o problema lá. Deixa a forma que você buscava a solução lá. Agora é outra vida, agora é outro momento. Agora ele diz: voltem-se para mim. E olha o que eu estou fazendo. Deus está dizendo: olha o que eu estou fazendo. Olha a sua vida, olha na sua volta. Olha o que eu estou fazendo. Mas eu não estou vendo muita coisa, pastor. Mas alguma coisa você está vendo? Sim, é uma pequena coisa. Olha, é Deus fazendo. A palavra diz: não despreze os primeiros começos. Não despreze as pequenas coisas. Porque de uma pequena coisa, de um pequeno começo, é que nós chegamos numa grande coisa, num grande evento, nos grandes acontecimentos. Eles começam pequenos. Amém? Vocês estão me ouvindo, amém? Segundo, não imite seus pais, que foram maus perante Deus. Ele fala: não sejam como seus pais, quais os antigos profetas proclamaram. Não imite os seus pais nos maus exemplos. Não imite as coisas ruins dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós. Porque não importa como foi o seu passado. Não importa quem foi o seu passado. Não importa como foi os seus avós. Ah, mas o meu avô era bandido. Meu pai também virou bandido. E você? Não sou bandido. Não será bandido. Ah, mas o meu avô se separou da minha avó. Meu pai se separou da minha mãe. E você? Não vou me separar da minha esposa. Não imite os seus pais. Meu bisavô desonrava os tataravós. Meu avô desonrava os seus bisavós. Meu pai desonrava o meu avô, mas eu não vou desonrar meus pais. Meu pai desonra minha mãe desonra meu pai, mas eu não vou desonrar. Não imite os seus pais, não imite aquilo que seus pais fizeram de errado. Metanoia, mudança de mente, metamorfose, mudança de atitude. Tenha mudança, tenha transformação na sua vida. Não imite as pessoas que erraram no passado. Ah, mas ele fez, o fulano fez, mas você não vai fazer. Ah, da minha família não tem ninguém de importância, de nome, de renome. O máximo que minha família chegou foi concluir o ensino fundamental. E você? Ah, eu não sei, eu também vou ficar por aí. Não. Vá colocar grau numa universidade. Vá ser um engenheiro, um advogado, um médico. Vá ser alguém diferente. Tome atitudes diferentes. Ninguém teve sucesso na minha família, mas você vai ter. Se você se voltar para Deus. Se você abandonar as práticas do passado. Se você não imitar os seus pais. E quem se arrepende, dá fruto de arrependimento. Mas o que eu tenho que me arrepender, pastor? De toda a vida que você levava longe de Deus. É você dizer para Deus assim: tá bom, Senhor, eu não quero mais estar longe de Ti. Agora eu quero estar contigo. Agora eu quero estar junto a Ti. Agora eu quero viver por Ti, eu quero viver junto contigo. Agora eu quero ser diferente. A vida que eu levava eu não quero mais levar, eu quero abandonar, eu quero deixar. Porque se o Senhor se ira com a vida que eu levava, eu não quero o Senhor brabo comigo. Eu quero o Senhor me amando. Então eu vou me voltar para Ele. A palavra diz que o arrependimento dá fruto de arrependimento. E quem se arrepende, dá fruto de arrependimento, ele tem atitudes de arrependimento. Primeiro, é uma metanoia, mudança de mente. Segundo, gera tristeza. Terceiro, metamorfose, a mudança, a transformação. É voltar-se para Ele, é converter-se. E quarto, atitude. Quem se arrepende tem atitude.
ele toma a atitude. Quem erra procura se consertar. Quem erra confessa, conserta e abandona. Ele volta atrás, ele muda o que aconteceu, ele deseja mudança. Quem erra se arrepende e demonstra arrependimento, ele mostra arrependimento, ele demonstra com atitudes que ele errou. A palavra de Deus conta a história de Zaqueu, um coletor de impostos, só que ele era meio malandro, ele pegava mais, ele era corrupto, ele desviava, ele cobrava mais do que ele tinha que cobrar. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, quando Jesus vai na casa dele, ele diz: eu entendo que eu errei, e eu vou ressarcir todo aquele que eu roubei, e vou restituir 4 vezes mais. Ele tem uma atitude de arrependimento, ele mostra a transformação. Nós temos aí no Brasil um grande teólogo, um grande pregador, é um senhor respeitadíssimo hoje no Brasil todo e no mundo, como um teólogo. Mas esse homem, ele nasceu na igreja, chegou a uma certa idade, ele se desviou, mas se desviou com força. Ele foi ser ladrão. Ele roubou, fez alguns assaltos junto com o irmão dele. E aí quando ele volta para Deus, ele retorna para a igreja, ele volta, ele se arrepende. A mente muda, ele tem um sentimento de tristeza, ele passa por uma transformação, mas agora ele precisa ter uma atitude. E os 2 lugares que ele roubou, ele vai lá nesse lugar, ele diz: lembra de mim? Diz: claro que eu lembro. Pois é, eu vim aqui te pagar, tudo que eu te passei a perna. Ele paga aquele homem. E num posto de gasolina que ele tinha roubado, era um valor alto, o que ele faz? Ele vende o carro dele, vai lá no posto e diz: está aqui o dinheiro que eu te roubei, me perdoa. A pessoa podia ter denunciado ele, mas pela atitude não denunciou. Atitude de arrependimento. Uma vez lá em Canoas, eu errei com o meu pastor. Eu falhei com ele. E um dia aconteceu uma situação e eu menti para ele. Aí, mas aquilo ficou assim, me arrebentando por dentro. Me arrebentando por dentro. Aí eu cheguei um dia, eu chamei ele: pastor, eu preciso falar com o senhor. E aí nós nos reunimos, eu disse: pastor, eu não sou filho do diabo. Que o diabo é o pai da mentira. Eu disse: me perdoa porque eu menti para o senhor. A verdade é essa, essa e essa. Amém, Daniel? Que bom, que bênção, fico feliz demais. Mas a consequência está aí. Ela está acontecendo. Aconteceu algumas situações, mas eu voltei atrás. Porque quando a gente se arrepende, a gente tem que ter atitudes de arrependido. E Deus honrou. Hoje a gente está aqui, e vocês viram na minha homenagem, meu pastor aqui me homenageando, lançando palavras de bênção sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a igreja de Taquara. Porque quem se arrepende tem atitudes. Amém? E para finalizar, tem 2 promessas nesse texto que a gente leu. Que Deus faz para quem se arrepende. Ele faz para quem se arrepende, ele faz para quem se volta para ele. Tem 2 promessas, mas no meio dessas 2 tem um alerta. Primeira promessa, ele diz: volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. Agora Deus está dizendo que quando você faz essa volta, quando você se volta para Ele, quando você agora está caminhando para uma direção e você não quer mais caminhar nessa direção, agora você vai voltar, e não é voltar para qualquer coisa, não é voltar para Jerusalém, não é voltar para a igreja, não é voltar para o pastor, não é voltar para a situação, é voltar para Deus. É um converter-se para Deus. E aí Ele está dizendo: quando você fizer isso, eu também vou me virar para você. Aleluia! Ele também se vira para nós, ele também volta para nós. Quando você volta para ele, você se encontra com ele. É como ele tivesse ido para lá e você para cá. Mas aí quando você se converte, você faz isso. E Deus se converte para você também. Deus volta para você também. Imagina você, na sua situação, na sua vida, ter um encontro com Deus e Deus está voltado para você.
É a melhor volta que você pode dar. É a melhor conversão que você pode fazer. É a melhor virada de vida que você pode dar, é voltar-se para Deus. Porque Ele promete, quando você fizer isso, eu vou olhar para você de novo. Eu vou me voltar para você de novo. E aquilo que você precisa na sua vida, a mudança que você precisa na sua vida, vai acontecer porque Deus se voltou para você. Amém? Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está passando, eu não sei quem você é. Deus sabe, você sabe. De repente eu estou falando aqui de arrependimento, de coisas erradas que você fez na vida, de atitudes erradas que você tomou na vida, mas você está lembrando disso agora. E agora você precisa se voltar para Deus e dizer: Senhor, tá bom, eu me arrependo. Quem se arrepende pede perdão. Quem se arrepende muda de atitude. Se arrependa e volte para Deus e Ele vai se voltar para você. Mas dentro agora, entre essa promessa e a próxima, tem um alerta. No versículo 6 ele fala: onde estão seus pais? Onde estão os profetas? Os profetas já morreram, os seus pais já morreram, mas a minha palavra se cumpriu. O problema é que os pais, que ele fala, foi aqueles que não ouviram a Deus. Foi aqueles que não ouviram o profeta. Jeremias profetizando. Jeremias era um jovem. Imagina um jovem levantar a mão, se levantar em Israel e dizer: Deus tem uma coisa para dizer para vocês. Ou vocês mudam, ou vocês vão para o cativeiro. E eles: esse cara tá louco, esse jovem aqui, que está pensando que tu é, rapaz? Como vai dizer um negócio desse para mim? Como vai dizer isso para a nação? Tu quer dizer que nós vamos perder a batalha? Como assim? Tu está louco? Pois é, vocês vão perder. E vocês vão ser levados para o cativeiro. E aí Deus diz: onde estão os seus pais que não me ouviram? Eles não me ouviram. E por isso eles foram para o cativeiro. Por isso eles não se arrependeram do que fizeram. Não espere a disciplina chegar na sua vida. Não espera o deserto chegar na sua vida. Não espera o céu escurecer. Não espera o céu ficar de bronze. Não espera não acontecer mais nada. Não espera a punição chegar. Arrependa-se hoje e viva o melhor de Deus amanhã. Porque esses pais não se arrependeram e viveram o pior. Viveram o deserto. Viveram a punição. Viveram o céu fechado. Mas ele traz a promessa porque ele diz que alguns se converteram. Mas para quem se converte, para quem se arrepende, para quem está baseado nesse pilar da fé, quem se arrepende recebe as bênçãos de Deus. Porque Ele vai dar para você aquilo que você precisa, aquilo que você merece. Quem se arrepende recebe de Deus as bênçãos, recebe de Deus o que precisa, recebe resposta de Deus. Não perca essa oportunidade de hoje se arrepender do seu passado. Não perca a oportunidade de hoje de se arrepender dos seus pecados. Porque o chamado de Deus é para hoje, não é para amanhã. O chamado de Deus não é para daqui uma semana, daqui um mês, é para hoje. Ele sempre dizia: arrependam-se hoje, voltem-se para mim agora. Não perca essa oportunidade de se consertar com quem você fez mal. De repente você pode ter prejudicado alguém, pode ter falado mal de alguém, pode ter mentido para alguém, pode estar de mal com alguém. Não perca a oportunidade hoje de se consertar com essa pessoa, de pedir perdão para ela, de dizer: perdão, eu errei. De repente você errou com seus pais, pode dizer: pai, mãe, perdão, não devia ter feito isso. De repente você errou com um amigo, com um conhecido, com um pastor. Diga: perdão, eu errei, eu fiz coisas que eu não devia ter feito. E eu aprendi hoje que eu preciso me arrepender, para que Deus se volte para mim. De repente você tem errado até com Deus, está dentro da igreja, mas está errando com Deus. Hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de dizer: perdão, Senhor, eu quero me consertar.
Então, concluindo, primeira coisa, Deus é um Deus de misericórdia. Porque o povo errou com ele, falhou com ele, traiu ele, se virou as costas para ele, foi adorar outros deuses. E assim diz o Senhor: volte-se para mim. Ele mesmo procurou o povo e disse: vem cá, eu amo vocês. Deus é um Deus de misericórdia. Não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa o que você aprontou, não importa quem você foi até aqui, até esse momento. O que importa é que Deus é misericordioso e está pronto para te perdoar, e está pronto para consertar a tua vida, e Ele está te chamando para uma nova vida, para um novo começo. Ele está chamando você para se arrepender, porque Ele é um Deus de promessas, e o que Ele promete, Ele cumpre. Deus faz um chamado hoje para refletir sobre nossas vidas, para que nós possamos refletir sobre nossas vidas. Eu chamo você hoje para você pensar na sua vida, para você refletir no que você tem feito, como você tem agido. Olhe para dentro de você com honestidade e sinceridade. Olhe para dentro de você com honestidade. Seja honesto com você mesmo. Olhe para dentro e veja lá o que está errado dentro de você. O que está errado no seu pensamento. O que está errado nas suas atitudes. Seja sincero. E se arrependa. Diga: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu vivi. E me arrependo de quem eu tenho sido. E do que eu tenho feito. Busque a Deus em oração. Se conserte com quem errou. Deus consertará a sua vida. Amém?